Minhas mãos continuavam tremendo enquanto virava a página número 3 daquele álbum maldito. Não podia ser ele. O homem que pregava sobre santidade todo domingo de manhã, que batizou meus 3 filhos na pia batismal da igreja, que aconselhava casais com problemas conjugais. Ele guardava aquelas fotos na gaveta trancada do escritório pastoral. Fotos que me deram náuseas instantâneas. Eu só queria pegar a Bíblia dele emprestada para estudar o sermão da próxima semana, mas encontrei a ruína dele, a vergonha da nossa congregação inteira, o segredo mais sujo que aquela comunidade religiosa jamais poderia imaginar. Olá, meus queridos que me acompanham nesse canal. Me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari mesmo, como meus netos gostam de falar. Tenho 62 anos e nasci aqui no interior da Paraíba em 1963, numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo e os segredos, quando aparecem, destroem famílias inteiras. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no meu peito por 20 anos completos. Uma história que envolve fé, traição, hipocrisia e a coragem que precisei encontrar para fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo ao meu redor me dizia para ficar quieta. Antes de começar, queria agradecer de coração a cada um de vocês que estão aqui me dando essa força, que deixam seus likes e comentários carinhosos. Me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo nesse momento. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantos diferentes desse Brasil enorme. E se puder, deixa aquele joinha que me incentiva muito a continuar contando essas histórias que marcaram minha vida. Era 2004, um ano que começou tranquilo demais para terminar do jeito que terminou. Eu tinha 31 anos na época. Era casada com o Osvaldo há 11 anos já. Tínhamos 3 filhos lindos que eram a alegria da nossa vida. O Júnior de 10 anos, a Patrícia de 8 e o caçula Rodrigo de apenas 5 aninhos. Morávamos numa casa simples, mas confortável ali perto da praça principal da cidade. Uma casinha de 3 quartos com quintal grande, onde eu plantava minhas roseiras e meus pés de manga. A vida era boa, sabe? Não éramos ricos, muito longe disso. Mas o Osvaldo trabalhava como mecânico na única oficina da cidade e eu dava aulas de reforço para as crianças da vizinhança. Então dava para viver com dignidade, pagar as contas em dia e ainda sobrava um pouquinho para os passeios de domingo. Nossa rotina girava muito em torno da igreja. A Assembleia de Deus da Rua São José era o centro da nossa vida social, espiritual e comunitária. Frequentávamos os cultos de domingo de manhã e de quarta à noite religiosamente. Participávamos dos ensaios do coral toda sexta-feira. Eu era professora da escola dominical das crianças e o Osvaldo fazia parte do grupo de diáconos que cuidava da manutenção do templo. A igreja não era só um lugar de oração para nós, era nossa segunda casa, nossa família estendida. Ali dentro eu conhecia cada banco, cada canto, cada manchinha na parede. O cheiro de cera no piso de madeira, o som do órgão velho que desafinava um pouquinho nas notas mais altas, o calor sufocante das tardes de verão, quando o ventilador de teto mal dava conta de refrescar o ambiente. Tudo aquilo era parte de quem eu era. O pastor jesuíno comandava aquela congregação havia 17 anos quando essa história aconteceu. Era um homem imponente, de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados para trás com brilhantina, óculos de armação dourada, terno escuro impecável em todos os cultos. A voz dele era grave e poderosa, daquelas que ecoavam pelas paredes da igreja e pareciam vir direto do céu. Quando ele subia ao púlpito, todos ficávamos em silêncio absoluto, hipnotizados pelas palavras ungidas que saíam da boca dele. Ele falava de santidade com uma convicção que me arrepiava todinha. Pregava sobre a importância da família, da fidelidade conjugal, da pureza dos pensamentos. Dizia que Deus via tudo, absolutamente tudo, e que nenhum pecado ficaria escondido para sempre. As ironias da vida, não é mesmo, meus queridos? A esposa do pastor, Dona Edith, era uma mulher quieta e discreta. Ela tinha uns 48 anos, sempre vestida com roupas recatadas e sóbrias, cabelos presos num coque apertado, maquiagem inexistente. Sorria pouco,
Falava menos ainda. Ficava sempre na última fileira da igreja durante os cultos, como se quisesse se tornar invisível. Nas raras vezes que conversávamos, ela desviava o olhar, mantinha as mãos ocupadas mexendo na bolsa ou alisando a saia. Eu achava aquilo apenas timidez extrema. Nunca imaginei que pudesse ser algo mais profundo, mais doloroso. Eles tinham 2 filhos já crescidos que moravam em João Pessoa e raramente apareciam na cidade. O casamento deles de fora parecia sólido, um exemplo para todos nós da congregação. Mas, meus queridos, como a gente se engana quando só vê a superfície das coisas. Eu tinha uma função importante na igreja que me deixava muito orgulhosa. Era a responsável por organizar os materiais de estudo bíblico, preparar as lições da escola dominical e manter a pequena biblioteca da congregação em ordem. Todo sábado de tarde eu ia até a igreja, mesmo vazia, para organizar os livros, as revistas, os inários velhos, preparar as folhas de atividades para as crianças do dia seguinte. Gostava daquele momento de silêncio, só eu e Deus naquele espaço sagrado, o sol da tarde entrando pelas janelas coloridas e criando desenhos bonitos no chão de madeira. O pastor jesuíno sempre deixava a chave do escritório dele comigo, porque sabia que às vezes eu precisava pegar livros ou materiais que ficavam guardados lá. Confiança total, sem restrições, sem desconfiança. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquele sábado fatídico de agosto de 2004, cheguei na igreja por volta das 3 da tarde, como de costume. O dia estava quente e abafado, típico da região nessa época do ano. Aquele calor úmido que gruda na pele e faz a gente suar só de respirar. Abri todas as janelas para arejar o ambiente, liguei os ventiladores e comecei meu trabalho de organização. Estava preparando uma aula especial sobre as parábolas de Jesus para o domingo seguinte e precisava de uma concordância bíblica específica, que eu tinha certeza que estava na estante do escritório do pastor. Peguei a chave, que ficava pendurada num gancho atrás da porta da secretaria, e fui até lá, sem pensar 2 vezes, sem imaginar que nos próximos minutos minha vida e a vida de muitas pessoas seriam viradas de cabeça para baixo. O escritório do pastor jesuíno era um lugar que sempre me causava uma sensação estranha, uma mistura de reverência e intimidação. As paredes eram cobertas de estantes de madeira escura, cheias de livros teológicos, comentários bíblicos, obras de pregadores famosos. Havia uma mesa grande de mogno no centro, sempre impecavelmente organizada, com um crucifixo de bronze num canto e uma foto dele com a família no outro. O cheiro era de livro velho misturado com aquele perfume caro que ele usava, uma fragrância amadeirada que ficava impregnada no ambiente. Entrei ali com cuidado, como sempre fazia, com aquele respeito que a gente tem por lugares que considera santos. Fui direto para a estante, onde ficavam os livros de referência, procurando pela concordância que eu precisava. Foi quando percebi que o livro que eu queria estava na prateleira mais alta, completamente fora do meu alcance. Olhei ao redor procurando algo para subir e alcançar o livro. Havia uma cadeira perto da mesa, mas ela parecia frágil demais para aguentar meu peso. Foi quando vi um banquinho de madeira embaixo da mesa lateral, aquela onde o pastor guardava suas coisas pessoais. Arrastei a cadeira principal para perto da estante, mas precisava do banquinho para dar mais altura e alcançar com segurança. Fui até a mesa lateral e comecei a puxar o banquinho. Foi nesse momento que ouvi um barulho estranho, como algo pesado caindo dentro de uma das gavetas. A gaveta não estava completamente fechada. Tinha uns 2 dedos de abertura, e o impacto de eu ter puxado o banquinho fez com que o que quer que estivesse lá dentro se movesse. Minha primeira reação foi empurrar a gaveta de volta para fechar, mas ela travou. Alguma coisa tinha caído de uma forma que impedia o fechamento completo. Meus queridos, eu juro por tudo que é sagrado, que minha intenção era apenas destravar aquela gaveta e fechá-la. Não tinha curiosidade nenhuma de ver o que tinha dentro. Não era do meu feitio bisbilhotar as coisas dos outros, muito menos do pastor. Mas quando abri a gaveta para reposicionar o que havia caído e poder fechá-la direito, meus olhos bateram naquilo e simplesmente congelaram. Dentro da gaveta havia um álbum de fotos,
daqueles antigos de capa dura com páginas de plástico. Ele tinha caído de lado e estava aberto numa página do meio. E o que eu vi naquela página? Meu Deus do céu! Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquelas imagens com a mesma clareza daquele dia. Eram fotos comprometedoras demais para eu descrever em detalhes aqui para vocês, mas vou dizer o suficiente para entenderem a gravidade. Fotos de pessoas em situações íntimas, em poses que não deixavam dúvida nenhuma sobre o que estava acontecendo. Fotos antigas, pela qualidade e pela cor amarelada, pareciam ser dos anos 80 ou 90. E em todas elas, absolutamente todas, tinha um homem mais jovem que eu, reconheci imediatamente mesmo com a diferença de idade. Era o pastor jesuíno. Um pastor jesuíno de uns 30 e poucos anos, mas inconfundivelmente ele, com o mesmo nariz proeminente, os mesmos olhos fundos, a mesma marca de nascença na testa que ele tinha até hoje. E ele não estava sozinho naquelas fotos. Tinha várias mulheres diferentes, mulheres que eu não conhecia. Cada página do álbum mostrava ele com uma pessoa diferente, em lugares diferentes, quartos de motel baratos, carros antigos, até num que parecia ser o próprio escritório da igreja, só que com uma decoração diferente, mais antiga. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O álbum pesava tanto que tive dificuldade de segurá-lo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele ecoando nos meus ouvidos. Uma onda de calor subiu do meu estômago até a cabeça, me deixando tonta e nauseada. Precisei me apoiar na mesa para não cair. Como aquilo podia estar ali? Como um homem que pregava sobre pureza e santidade guardava aquele tipo de material no escritório da igreja? E mais importante ainda, por que ele guardava aquilo? Eram registros de um passado que ele queria esquecer? Eram troféus de conquistas que ele não conseguia descartar? Eram provas de uma vida dupla que ele mantinha escondida há décadas? Minha mente girava tentando processar o que meus olhos estavam vendo, mas não conseguia fazer sentido de nada. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num poço sem fundo. O homem que eu admirava, que eu respeitava como porta-voz de Deus na terra, que eu confiava para guiar minha família espiritualmente, era um completo desconhecido para mim. Todas aquelas pregações inflamadas contra a imoralidade, todos aqueles sermões sobre resistir às tentações da carne, todas aquelas condenações veementes aos pecados sexuais, tudo aquilo saía da boca de um homem que tinha esse tipo de passado registrado em fotos? Virei mais uma página do álbum com as mãos ainda tremendo, querendo confirmar que não estava tendo alucinações, que aquilo era real mesmo. E era. A próxima página mostrava mais do mesmo, só que com outras pessoas, outras situações. Algumas fotos tinham legendas escritas à mão embaixo, datas, iniciais de nomes, lugares. Percebi que aquilo não era simplesmente um material antigo guardado por descuido. Era algo organizado, catalogado, mantido propositalmente. Alguém tinha dado o trabalho de colar aquelas fotos nas páginas, de escrever as informações embaixo, de preservar aquele álbum ao longo dos anos. E se estava na gaveta do escritório pastoral, trancada com chave que só ele tinha acesso normalmente, significava que ele ainda consultava aquilo, ainda mantinha aquele material por alguma razão que eu não conseguia compreender. Meu estômago revirou com tanta força que precisei engolir seco várias vezes para não vomitar ali mesmo. O cheiro do escritório, que antes me parecia agradável, agora me sufocava. Aquela fragrância amadeirada misturada com livros velhos, de repente tinha se tornado enjoativa, repulsiva. Fechei o álbum com um movimento brusco, como se aquilo queimasse minhas mãos. Coloquei de volta na gaveta exatamente na posição que encontrei. Empurrei a gaveta até fechar completamente e dei 2 passos para trás, me afastando daquela mesa como se ela estivesse contaminada. Minha respiração estava acelerada, irregular. Meu peito subia e descia rapidamente enquanto eu tentava recuperar o controle. Olhei ao redor do escritório e tudo tinha mudado. Os livros teológicos nas estantes agora pareciam props de teatro, cenários falsos para uma peça de hipocrisia.
O crucifixo de bronze na mesa já não irradiava santidade, parecia apenas um objeto decorativo vazio de significado. A foto da família feliz era uma mentira emoldurada. Como Dona Edith suportava viver com aquele homem? Ela sabia da existência daquelas fotos? Sabia do passado dele? Ou vivia na mesma ignorância abençoada que todos nós da congregação vivíamos até agora? E os filhos deles, que moravam longe e raramente visitavam, será que tinham descoberto algo e por isso mantinham distância? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça sem nenhuma resposta à vista. Saí daquele escritório sem nem lembrar da concordância bíblica que tinha ido buscar em primeiro lugar. Tranquei a porta com as mãos ainda trêmulas, a chave quase caindo no chão 2 vezes antes de conseguir girá-la na fechadura. Voltei para a área principal da igreja e me sentei num dos bancos da frente, precisando de um momento para processar o que tinha acabado de descobrir. O silêncio da igreja vazia, que antes me trazia paz, agora me oprimia. Cada rangido da madeira velha me fazia pular de susto. A luz do sol, entrando pelas janelas coloridas, criava padrões no chão que pareciam me acusar de ter violado a privacidade do pastor. Mas eu não tinha violado nada intencionalmente, não é mesmo, meus queridos? Eu tinha tropeçado acidentalmente numa verdade que estava escondida, numa mentira que vinha sendo sustentada há anos. E agora que eu sabia, o que deveria fazer com essa informação? Essa era a pergunta que martelava na minha cabeça sem parar, me deixando paralisada naquele banco de madeira desconfortável. Fiquei ali sentada por quase 1 hora, imóvel, perdida em pensamentos confusos e contraditórios. Parte de mim queria acreditar que tinha interpretado tudo errado, que aquelas fotos tinham alguma explicação inocente que eu não estava conseguindo enxergar. Talvez fossem materiais de algum estudo sobre pecado e redenção? Talvez fossem coisas que tinham sido entregues a ele por pessoas buscando aconselhamento? Mas eu sabia que estava tentando me enganar, criando desculpas absurdas para não ter que encarar a realidade óbvia. Aquelas fotos mostravam o pastor jesuíno participando ativamente daquelas situações. Não eram apenas imagens que alguém tinha lhe mostrado. E o fato de estarem organizadas num álbum, guardadas com cuidado numa gaveta trancada, deixava claro que tinham valor pessoal para ele, que não eram apenas evidências de pecados alheios que ele mantinha como pastor e conselheiro espiritual. Eu precisava aceitar a verdade por mais dolorosa que fosse. O homem que liderava nossa igreja, que batizava nossos filhos, que aconselhava nossos casamentos, tinha um passado escondido que contradizia completamente tudo o que ele pregava. Outra parte de mim, a parte que estava começando a sentir uma raiva crescente, substituindo o choque inicial, queria ir direto para a casa dele e confrontá-lo na frente da esposa. Queria jogar aquela hipocrisia na cara dele, fazer ele admitir suas mentiras, expor a farsa que ele tinha construído ao longo de todos esses anos. Mas o que isso resolveria? Ele negaria tudo. Diria que eu tinha invadido sua privacidade, viraria a situação contra mim de alguma forma. Afinal, eu tinha aberto uma gaveta que não era minha, tinha olhado um material que era particular dele, mesmo que sem intenção inicial. Ele poderia facilmente me acusar de estar mentindo, de estar tentando difamá-lo por algum motivo obscuro. E quem a congregação acreditaria? No pastor respeitado de 17 anos ou na professora da escola dominical que ninguém sabia que tinha motivos para inventar uma história dessas? A resposta era óbvia e me fez sentir ainda mais impotente. Naquele momento, entendi que descobrir a verdade era só o primeiro passo, infinitamente mais fácil do que saber o que fazer com ela. Quando finalmente levantei daquele banco, minhas pernas estavam dormentes e minha cabeça latejava com uma dor de cabeça forte. Olhei para o relógio na parede e vi que já eram quase 5 da tarde. Tinha passado 2 horas ali dentro, 2 horas que pareceram durar uma eternidade. Precisava ir embora antes que alguém aparecesse e me encontrasse naquele estado, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto segurar o choro que ameaçava explodir a qualquer momento. Recolhi minhas coisas, desliguei os ventiladores, fechei as janelas e tranquei a igreja. Cada movimento era mecânico,
automático, meu corpo funcionando no piloto automático, enquanto minha mente ainda estava presa naquele escritório, naquelas fotos, naquela descoberta devastadora. Quando finalmente cheguei em casa, o Osvaldo estava na garagem mexendo em alguma coisa do carro dele, sujo de graxa até os cotovelos, assobiando alguma música sertaneja que tocava no rádio velho. As crianças brincavam no quintal, suas risadas inocentes ecoando pela casa. Tudo tão normal, tão comum, tão distante do turbilhão que acontecia dentro de mim. Entrei em casa sem falar com ninguém. Fui direto para o banheiro e tranquei a porta. Precisava de um momento sozinha, antes de ter que fingir normalidade para minha família. Sentei na borda da banheira e finalmente permiti que as lágrimas que tinha segurado por horas descessem pelo meu rosto. Chorei silenciosamente, abafando os soluços com uma toalha para que ninguém ouvisse. Não era só pela descoberta em si, mas por tudo que ela representava. Era a perda da inocência, da fé cega, da confiança que eu depositava nas autoridades espirituais. Era a percepção dolorosa de que as pessoas não são o que aparentam ser, de que por trás das fachadas mais santas podem existir segredos sujos demais para serem revelados. E mais do que tudo, era o peso esmagador da responsabilidade que agora estava sobre meus ombros. Eu tinha uma informação que poderia destruir a reputação de um homem, abalar a fé de uma congregação inteira, causar uma crise sem precedentes na nossa pequena comunidade. O que eu fazia com esse conhecimento? Como eu carregava esse fardo sozinha? Depois de uns 20 minutos, consegui me recompor o suficiente para sair do banheiro. Lavei o rosto com água fria várias vezes, tentando disfarçar os olhos inchados, e fui para a cozinha preparar o jantar como se fosse um sábado qualquer. O Osvaldo entrou pouco depois, ainda sujo de trabalho, me deu um beijo na bochecha e foi direto para o chuveiro. As crianças entraram em fila, reclamando de fome como sempre faziam naquele horário, pedindo para comer logo porque queriam assistir o desenho que passava às 7. Servi o jantar, sentei à mesa com eles, ouvi as histórias do dia, ri das piadas sem graça do Júnior. Ajudei a Patrícia com o dever de casa que ela tinha esquecido de fazer na sexta. Dei banho no Rodrigo, que tinha se sujado todo brincando na terra. Rotina pura, automática, enquanto minha cabeça estava em outro lugar completamente diferente. O Osvaldo percebeu que eu estava estranha, perguntou se estava tudo bem, se eu estava com dor de cabeça. Disse que sim, que era só cansaço, que tinha organizado a igreja sozinha a tarde toda e estava exausta. Ele aceitou a explicação sem questionar, me mandou descansar cedo. Disse que cuidaria de colocar as crianças para dormir. Deitei na cama às 8 da noite, mas não consegui dormir. Ficava virando de um lado para o outro, minha mente repassando cada detalhe daquela tarde maldita. Via as fotos na minha memória com uma clareza perturbadora. Cada imagem gravada no meu cérebro como se tivesse sido marcada a ferro quente. Pensava em todas as vezes que tinha ouvido o pastor jesuíno pregar sobre santidade, sobre resistir às tentações, sobre manter a pureza. Lembrava de um sermão específico de alguns meses atrás, onde ele tinha praticamente atacado um jovem casal da igreja que tinha sido visto se beijando em público antes do casamento, dizendo que aquilo era demonstração de falta de autocontrole e que Deus via todos os nossos atos impuros. A hipocrisia daquelas palavras agora me revirava o estômago. Quem era ele para julgar os outros quando guardava aquele tipo de passado escondido numa gaveta? Quem era ele para apontar dedos e condenar quando ele próprio tinha participado de coisas infinitamente piores do que um simples beijo em público? A raiva voltou a crescer dentro de mim, quente e sufocante, me fazendo apertar os lençóis com tanta força que minhas mãos doíam. Quando Osvaldo veio se deitar por volta das 11, fingi estar dormindo. Não tinha condições de conversar com ele, de manter a normalidade da nossa rotina noturna. Ele se deitou do meu lado, me deu um beijo de boa noite nos cabelos e em poucos minutos estava roncando suavemente. A facilidade com que ele dormia me irritou por alguma razão irracional. Como ele podia ter paz enquanto eu estava sendo despedaçada por dentro? Mas é claro que ele não sabia de nada, não tinha como saber, eu não tinha contado.
E não podia contar, não ainda, não sem ter clareza sobre o que fazer primeiro. Levantei da cama com cuidado para não acordá-lo e fui para a sala. A casa estava em silêncio completo. Apenas o tic-tac do relógio de parede marcando os segundos intermináveis. Sentei no sofá no escuro e fiquei ali, perdida em pensamentos cada vez mais confusos e desesperados. Deveria contar para alguém? Para quem? Para os outros diáconos da igreja? Para alguma liderança regional da denominação? Para a própria dona Edith? Cada opção parecia trazer complicações terríveis, consequências que eu não sabia se estava preparada para enfrentar. O domingo amanheceu cinzento e nublado, combinando perfeitamente com meu estado de espírito. Não tinha dormido quase nada, devia ter caído no sono só lá pelas 4 da manhã, e acordei às 6 quando o despertador tocou. Meu corpo estava pesado, meus olhos ardiam de cansaço e minha cabeça latejava. Mas era domingo, dia de igreja, e eu não podia faltar sem levantar suspeitas. Preparei o café da manhã para a família, vesti as crianças com as roupas de domingo, coloquei meu vestido mais bonito e me arrumei como sempre fazia. Mas quando olhei no espelho, a mulher que me encarava de volta parecia diferente. Tinha uma sombra nos olhos que não existia antes, uma tensão na mandíbula que denunciava o peso que estava carregando. O Osvaldo comentou que eu estava pálida, perguntou de novo se eu estava bem. Disse que era só uma noite mal dormida, que passaria. Mentira após mentira, para manter as aparências, para sustentar a normalidade que estava se despedaçando por dentro. Chegamos na igreja às 9h30, como de costume. O estacionamento já estava cheio, os irmãos se cumprimentando na porta com sorrisos e abraços calorosos, as crianças correndo pelo pátio antes de entrarem para a escola dominical. Tudo tão familiar, tão reconfortante em tempos normais, mas naquele dia cada detalhe me causava uma angústia crescente. Como todas aquelas pessoas podiam estar tão tranquilas, tão felizes, tão alheias à podridão que existia bem debaixo dos seus narizes? Elas confiavam cegamente no pastor jesuíno, acreditavam em cada palavra que saía da boca dele, seguiam suas orientações como se fossem mandamentos divinos. E eu era a única que sabia a verdade, a única que carregava aquele fardo pesado demais para uma pessoa só. Entrei na igreja me sentindo uma impostora, como se eu fosse a errada por saber demais, por ter quebrado a bolha da ignorância coletiva que mantinha todos ali tão confortavelmente enganados. A dona Edith estava sentada no seu lugar de sempre, última fileira do lado direito, com aquela postura curvada e aquele olhar distante que eu sempre tinha interpretado como timidez. Mas naquele dia, vendo ela através dos meus novos olhos, percebi que não era timidez, era resignação, era derrota. Era o peso de uma vida inteira carregando segredos que ninguém deveria ter que carregar. Será que ela sabia das fotos? Será que conhecia aquele lado do marido ou vivia na mesma ilusão que todos nós? Nossos olhos se encontraram por um breve momento e eu poderia jurar que vi algo ali. Um lampejo de reconhecimento, como se ela soubesse que eu tinha descoberto algo. Mas talvez fosse só minha imaginação trabalhando horas extras, vendo conexões onde não existiam. Ela desviou o olhar rapidamente e voltou a mexer na bolsa, aquele hábito nervoso que tinha sempre que estava desconfortável. Tive vontade de ir até ela, de sentar ao seu lado e perguntar diretamente se ela sabia, se precisava de ajuda, se estava vivendo num inferno disfarçado de casamento pastoral. Mas não tive coragem. Não ali. Não naquele momento, não sem saber exatamente o que dizer ou como dizer. Quando o pastor jesuíno subiu ao púlpito às 10 horas em ponto, meu estômago se revirou com tanta força que pensei que fosse vomitar ali mesmo no banco da igreja. Ele estava impecável como sempre. Terno cinza escuro perfeitamente passado, gravata azul marinho, cabelos grisalhos brilhando com gel, óculos de armação dourada refletindo as luzes do teto. Abriu a Bíblia com aquele movimento dramático que sempre fazia. Pigarreou para limpar a garganta e começou a falar com aquela voz grave e poderosa que ecoava pelas paredes. O tema do sermão daquele dia
Era sobre máscaras e verdadeira identidade cristã. A ironia era tão brutal, tão na cara, que quase ri alto de desespero. Ele falava sobre como muitas pessoas fingem ser cristãs, mas vivem vidas duplas. Sobre como Deus vê através das máscaras que usamos para enganar os outros. Sobre como nenhum segredo ficará escondido para sempre, porque Deus traz tudo à luz no tempo certo. Cada palavra que saía da boca dele parecia uma condenação de si mesmo, um julgamento profético do próprio pecado que ele mantinha escondido. Como ele conseguia? Como conseguia ficar ali pregando aquilo com tanta convicção, com tanta autoridade, sabendo o que guardava na gaveta do escritório a poucos metros dali? Olhei ao redor e vi todos os irmãos completamente absortos na pregação. Mulheres balançando a cabeça em concordância, homens dizendo amém e glória a Deus, nos momentos de maior ênfase, jovens anotando trechos nos cadernos, crianças tentando ficar quietas nos colos dos pais. Todos eles sendo manipulados, enganados, alimentados com palavras bonitas que vinham de uma fonte contaminada. E eu tinha que ficar ali sentada, fingindo que estava edificada, fingindo que aquela pregação fazia sentido, quando na verdade cada palavra era como uma facada na minha consciência. Quando ele fez o apelo final, convidando quem quisesse renovar o compromisso com uma vida de verdade e santidade a ir à frente para a oração, várias pessoas levantaram e foram. Eu fiquei colada no banco, incapaz de me mover, incapaz de participar daquela farsa coletiva. O Osvaldo me olhou de lado, surpreso que eu não tivesse ido junto com as outras mulheres da liderança como normalmente faria, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão num gesto de apoio que ele pensava que eu precisava por outros motivos completamente diferentes. Depois do culto, veio a parte que eu mais temia, a confraternização no pátio. Todos se reuniam para conversar, tomar café, comer os bolinhos e salgadinhos que as irmãs preparavam, compartilhar notícias da semana. Era um momento de comunhão que eu sempre adorava, mas naquele dia estava me sentindo claustrofóbica só de pensar em ter que interagir com as pessoas. O pastor jesuíno circulava entre os grupos, cumprimentando todos com aquele sorriso largo e aqueles abraços calorosos, fazendo piadas leves que arrancavam risadas, aconselhando rapidamente quem pedia orientação sobre algum problema. Ele se aproximou do nosso grupo, cumprimentou o Osvaldo com um aperto de mão firme, bagunçou os cabelos dos meus meninos, perguntou para a Patrícia como estava indo na escola. E então olhou para mim, me cumprimentou com um aceno de cabeça e aquele sorriso pastoral que eu agora via como completamente falso. Disse que tinha notado que eu não fui à frente na hora do apelo, perguntou se estava tudo bem, se precisava de oração por alguma coisa. A pergunta dele, feita com aquele tom de preocupação genuína, me deixou tão nauseada que precisei me afastar rapidamente, murmurando uma desculpa qualquer sobre precisar ir ao banheiro. Tranquei-me no banheiro da igreja e apoiei as mãos na pia, respirando fundo várias vezes para controlar o enjoo que estava crescendo. Como eu conseguiria continuar frequentando aquela igreja, vendo aquele homem todo domingo, ouvindo suas pregações, fingindo que tudo estava normal? Não conseguiria. Era simples assim. Mas se eu parasse de ir de repente, levantaria suspeitas. As pessoas perguntariam o motivo, pressionariam por explicações. E o que eu diria? Que tinha descoberto um segredo terrível sobre o pastor, mas não podia contar exatamente o que, sem me comprometer também? Era uma situação impossível, um labirinto sem saída aparente. Molhei o rosto com água fria, sequei com papel toalha e olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta tinha olhos fundos, lábios apertados numa linha fina, uma expressão de determinação começando a substituir o desespero. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Não sabia ainda exatamente como faria, mas sabia que não poderia simplesmente engolir aquela descoberta e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa precisava ser feita. Alguma verdade precisava vir à luz. Não importava quanto tempo levasse ou quantos obstáculos encontrasse pelo caminho. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Continuei com minha rotina normal. Dava aulas de reforço para as crianças da vizinhança,
Cuidava da casa, preparava as refeições, ajudava os meninos com os deveres de casa, mas minha mente nunca parava de trabalhar naquele problema. Durante as noites em que não conseguia dormir, ficava elaborando planos e mais planos de como expor a verdade sem me destruir no processo. Pensei em escrever uma carta anônima para a liderança regional da denominação, mas isso não garantiria que investigariam adequadamente ou mesmo que levariam a sério. Pensei em confrontar o próprio pastor jesuíno diretamente, mas ele poderia facilmente destruir as evidências e virar tudo contra mim. Pensei em contar para o Osvaldo, buscar conselho dele, mas meu marido era um homem simples que acreditava cegamente nas autoridades da igreja e eu não tinha certeza de que ele me apoiaria numa situação tão complicada quanto aquela. Cada opção parecia ter mais desvantagens do que vantagens, mais riscos do que benefícios. Foi numa quarta-feira à noite, durante o culto de oração, que algo aconteceu que mudaria completamente o rumo dessa situação. Eu estava sentada no meu lugar de sempre, terceira fileira do lado esquerdo, tentando me concentrar nas orações que eram feitas, mas incapaz de parar de pensar naquele álbum maldito. O pastor jesuíno tinha acabado de fazer uma pregação curta sobre confissão de pecados e estava convidando as pessoas a irem à frente para compartilhar seus fardos e receber oração. Foi quando uma mulher que eu não conhecia, que nunca tinha visto antes na congregação, levantou-se tremendo da última fileira e caminhou até a frente. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos escuros com algumas mechas brancas, rosto marcado por rugas profundas que pareciam mais de sofrimento do que de idade, vestida com roupas simples e gastas. Quando chegou à frente, ela não pediu oração silenciosa como era costume. Em vez disso, ela se virou para a congregação inteira e disse com voz trêmula, mas firme, que precisava fazer uma confissão pública que estava presa na garganta dela havia 20 anos. O silêncio que caiu sobre a igreja naquele momento foi absoluto e pesado. Todos pararam o que estavam fazendo, todas as cabeças se viraram para ela, todos os olhos fixados naquela mulher desconhecida que estava prestes a dizer alguma coisa claramente muito importante. O pastor jesuíno, que estava sentado numa cadeira ao lado do púlpito, se levantou rapidamente com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente, mas que parecia ser uma mistura de surpresa e algo mais. Medo, talvez? Ele se aproximou dela com as mãos estendidas num gesto que poderia ser de acolhimento ou de tentativa de silenciá-la, mas ela deu um passo para trás, recusando o toque dele. E então ela começou a falar, e o que saiu da boca dela foi como uma bomba explodindo bem no meio daquela igreja pacata. Ela disse que tinha vindo de outra cidade, a mais de 100 quilômetros dali, especificamente para encontrar o pastor jesuíno, porque tinha visto uma foto dele num jornal local algumas semanas atrás, numa reportagem sobre igrejas do interior. Ela disse que o conhecia de muito tempo atrás, de quando ele tinha sido pastor numa cidade vizinha nos anos 80, antes de vir para a nossa congregação. Ela contou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com voz cada vez mais firme, que naquela época ela era uma jovem de 18 anos, que tinha acabado de chegar naquela cidade junto com a família. Eram evangélicos recém-convertidos, buscando uma igreja para congregar, e tinham sido recebidos de braços abertos pela igreja que o pastor jesuíno liderava na época. Ela disse que ele tinha demonstrado interesse especial pela família dela, visitava a casa deles frequentemente, oferecia conselhos espirituais, se tornava cada vez mais próximo. E então, aos poucos, ele começou a dar atenção especial para ela, a jovem da família. Elogios que iam além do apropriado, toques que duravam mais tempo do que deveriam, olhares que a deixavam desconfortável. Ela disse que na inocência dela, na ingenuidade de quem era nova na fé e não entendia como as coisas funcionavam, ela achou que aquilo era normal, que pastores eram assim mesmo, que ela estava interpretando errado por ter uma mente impura. Mas as coisas foram escalando gradualmente até um ponto onde não dava mais para negar ou racionalizar o que estava acontecendo. A mulher parou de falar por um momento, limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou diretamente para o pastor jesuíno, que estava pálido como um defunto, ao lado do púlpito.
Ela disse que numa tarde em que ela tinha ido à igreja buscar alguns livros para estudar, ele tinha aparecido lá dizendo que tinha esquecido uns papéis importantes no escritório, que ele tinha trancado a porta da igreja por dentro, tinha levado ela para o escritório pastoral e lá tinha feito coisas que ela não conseguia descrever em detalhes ali na frente de todos, mas que tinham destruído sua inocência e sua fé num único dia. Ela disse que tinha ficado paralisada de medo, que não tinha reagido, que não tinha gritado por ajuda porque simplesmente não conseguia processar o que estava acontecendo, que depois ele tinha implorado para ela não contar para ninguém, tinha dito que era culpa dela por ser tentadora demais, que Deus perdoava fraquezas momentâneas, que se ela contasse destruiria o ministério dele e a família dele, e isso seria pecado maior ainda. E ela, jovem e manipulada e apavorada, tinha guardado aquele segredo por 20 anos inteiros, carregando a culpa e a vergonha como se fossem dela, até ver a foto dele naquele jornal e perceber que ele continuava exercendo autoridade sobre outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. O caos que se instalou na igreja depois daquele relato foi indescritível. Algumas pessoas começaram a gritar, outras a chorar. Várias mulheres correram para abraçar a mulher desconhecida que agora estava soluçando descontroladamente. Alguns homens se levantaram e caminharam em direção ao pastor jesuíno com expressões de raiva e indignação. O próprio pastor estava tentando falar, tentando se defender, dizendo que aquilo era mentira, que aquela mulher estava perturbada, que ele nunca tinha feito nada daquilo, que era uma tentativa do diabo de destruir seu ministério. Mas a voz dele soava fraca, pouco convincente, desesperada. Eu estava sentada no meu lugar, completamente paralisada, meu coração batendo tão forte que doía no peito. Tudo fazia sentido agora. As fotos que eu tinha encontrado não eram apenas registros de um passado distante e arrependido. Eram evidências de um padrão de comportamento, de um homem que usava sua posição de poder para se aproveitar de mulheres vulneráveis, que guardava aquelas imagens como troféus das suas conquistas. Ele era um predador disfarçado de pastor, e eu tinha descoberto a prova disso dias antes, sem entender completamente o que estava vendo. A dona Edith também estava na igreja naquela noite, sentada no seu lugar de sempre na última fileira. Quando a confusão começou, vi ela se levantar lentamente, como se estivesse carregando o peso do mundo inteiro nos ombros. Ela caminhou até a frente com passos lentos e deliberados, passando pelos grupos de pessoas que discutiam acaloradamente, ignorando os olhares curiosos e as perguntas que algumas pessoas faziam para ela. Quando chegou perto do marido, ela parou a alguns metros de distância e simplesmente olhou para ele. O olhar mais triste e mais pesado que eu já vi na minha vida. Não era surpresa naquele olhar, não era choque, era resignação. Era confirmação de algo que ela já sabia há muito tempo, mas tinha escolhido ignorar ou tinha sido forçada a aceitar. Ela não disse nada, não precisava dizer. Aquele silêncio dela falava mais alto do que 1000 palavras poderiam falar. E então ela se virou e saiu da igreja sem olhar para trás, deixando o marido sozinho no meio da tempestade que finalmente tinha chegado para destruir a fachada que ele tinha construído tão cuidadosamente ao longo dos anos. Eu sabia que aquele era o momento. Não podia deixar passar, não podia ficar calada enquanto ele tentava se defender e manipular a situação mais uma vez. Levantei do meu lugar com as pernas tremendo tanto que mal conseguia me manter de pé. Caminhei até a frente da igreja, abri caminho entre as pessoas que ainda discutiam e debatiam o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei perto do pastor jesuíno, olhei diretamente nos olhos dele e disse alto o suficiente para todos ouvirem que eu tinha algo importante para revelar também. Ele me olhou com uma expressão de pânico absoluto, como se soubesse exatamente o que eu estava prestes a dizer. Tentou me interromper. Disse que aquele não era o momento, que precisávamos conversar em particular primeiro, mas eu não dei ouvidos. Contei para todos que estavam ali, com a voz firme apesar do medo que estava sentindo, que no sábado anterior eu tinha descoberto por acidente um álbum de fotos comprometedoras na gaveta trancada do escritório pastoral.
que aquelas fotos mostravam o pastor jesuíno em situações íntimas com várias mulheres diferentes, que eram imagens antigas, mas que tinham sido preservadas e guardadas com cuidado todos esses anos. A reação foi imediata e explosiva. Vários homens da liderança, incluindo meu próprio marido Osvaldo, que parecia estar em choque completo com tudo que estava acontecendo, exigiram ver as fotos imediatamente. Disseram que iriam até o escritório naquele exato momento, que quebrariam a gaveta se fosse necessário, que precisavam ver com os próprios olhos antes de acreditar em acusações tão graves. O pastor jesuíno tentou impedir. Disse que aquilo era invasão de privacidade, que não podia permitir que mexessem nas suas coisas pessoais, mas já não tinha mais autoridade alguma ali. Os homens o ignoraram completamente e marcharam em direção ao escritório pastoral. Eu fui junto. Precisava estar lá. Precisava ter certeza de que encontrariam o que eu tinha visto. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam frio. Uma parte de mim ainda temia que de alguma forma ele tivesse conseguido esconder ou destruir as evidências nos últimos dias. Mas quando arrombaram a gaveta, porque é claro que ele não quis entregar a chave voluntariamente, o álbum estava lá, exatamente onde eu tinha deixado. Um dos diáconos o pegou com mãos trêmulas, abriu a primeira página e ficou pálido instantaneamente. Eles passaram o álbum de mão em mão, cada homem olhando por alguns segundos antes de passá-lo para frente com expressões de nojo e descrença. Alguns viraram o rosto, incapazes de olhar por muito tempo. Outros folhearam várias páginas como se precisassem confirmar que aquilo era real mesmo, que não estavam tendo alucinações coletivas. Quando o álbum chegou nas minhas mãos pela segunda vez, forcei-me a olhar novamente, apesar de cada fibra do meu ser querer jogar aquilo longe e nunca mais pensar naquelas imagens. Mas desta vez, prestei atenção nos detalhes que tinha ignorado na primeira vez por estar em choque demais. Percebi que várias das fotos tinham sido tiradas no próprio escritório onde estávamos agora, só que com móveis diferentes, decoração mais antiga. Outras claramente eram em quartos de motel baratos da região, lugares que eu reconhecia de passar de carro. Algumas poucas pareciam ser em casas de pessoas, em quartos comuns com camas simples e paredes descascadas. E em todas elas, sem exceção, o pastor jesuíno era o único homem presente. Sempre ele com mulheres diferentes. E pela linguagem corporal das fotos, ficava claro que não eram encontros consensuais entre adultos. Eram situações onde ele claramente tinha o poder, e elas claramente não estavam confortáveis. Um dos diáconos mais velhos, o irmão Camilo, que tinha quase 70 anos e frequentava aquela igreja desde antes do pastor jesuíno chegar, foi o primeiro a falar depois de todos terem visto as fotos. Ele disse com voz embargada que nunca na vida toda dele tinha visto algo tão deplorável, tão contrário a tudo que o evangelho representava. Que um homem que guardava aquele tipo de material, que cometia aqueles tipos de atos, não tinha o direito de se chamar pastor, quanto mais de liderar uma congregação de pessoas que confiavam nele. Ele disse que precisavam tomar providências imediatas, que o pastor jesuíno precisava ser afastado das suas funções pastoral com efeito imediato, que a denominação regional precisava ser notificada daquela situação toda. Outros concordaram veementemente, suas vozes se sobrepondo numa cacofonia de indignação e revolta. O pastor jesuíno, que tinha seguido o grupo até o escritório e estava encostado na parede como se precisasse do apoio para não cair, tentou uma última vez se defender. Disse que aquelas fotos eram antigas, de um tempo antes dele ser verdadeiramente convertido, que Deus tinha perdoado aqueles pecados, que ele era um homem novo há muitos anos. Mas ninguém estava disposto a ouvir suas desculpas. A mulher desconhecida tinha entrado no escritório também e estava parada na porta, testemunha silenciosa da queda daquele homem que tinha destruído sua vida 20 anos atrás. Um dos diáconos mais jovens, o Fortunato, que tinha sido batizado pelo pastor jesuíno apenas 2 anos antes, perguntou diretamente para ela se reconhecia alguma coisa nas fotos, se tinha visto aquele álbum antes. Ela se aproximou com passos hesitantes. Pegou o álbum com mãos tremendo violentamente e começou a folhear as páginas.
Quando chegou numa página específica lá pelo meio do álbum, ela soltou um grito sufocado e deixou o álbum cair no chão. Apontou para uma das fotos e disse que reconhecia aquele quarto, que era o escritório pastoral da antiga igreja onde ele tinha trabalhado, que ela se lembrava daquela cortina verde com flores amarelas que aparecia ao fundo da imagem, que aquela era a mesma cortina que estava na janela naquele dia terrível. Ela não estava na foto especificamente, mas aquilo confirmava que o padrão de comportamento dele vinha de muito antes, que aquele escritório tinha sido usado para aqueles propósitos horríveis há décadas. Decidiram ali mesmo, sem nem precisar votar formalmente, que o pastor jesuíno estava imediatamente afastado de todas as funções pastorais. Disseram que ele tinha até o final daquela semana para recolher suas coisas pessoais da igreja e da casa pastoral que a congregação fornecia para ele. Que depois desse prazo, ele não seria mais bem-vindo naquela propriedade. Que a liderança regional da Assembleia de Deus seria contactada na manhã seguinte e informada de toda a situação, com as fotos servindo como evidência do caráter dele. Que qualquer outra mulher que tivesse sido vítima dele ao longo dos anos estava convidada a vir à frente e compartilhar seu testemunho, que seriam ouvidas e acreditadas e apoiadas. O pastor jesuíno, ou melhor, o ex-pastor jesuíno agora, não disse mais nada. Simplesmente abaixou a cabeça e saiu do escritório caminhando como um homem derrotado, os ombros curvados, os passos lentos e pesados. Ninguém tentou impedi-lo de ir embora. Ninguém o seguiu. Todos ficamos ali naquele escritório que agora parecia contaminado, processando o que tinha acabado de acontecer, tentando entender como tínhamos sido enganados por tanto tempo. A notícia se espalhou pela cidade inteira em questão de horas. Numa comunidade pequena como a nossa, onde todo mundo conhece todo mundo e os segredos viajam mais rápido que o vento, era impossível manter algo daquela magnitude em sigilo. Na manhã seguinte, quando saí de casa para ir ao mercado, várias vizinhas me pararam na rua querendo saber detalhes. Algumas com genuína preocupação, outras com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm por tragédias alheias. Eu não contei muito. Apenas confirmei que o pastor tinha sido afastado por questões de conduta inadequada e que mais informações seriam divulgadas pela liderança da igreja no momento apropriado. Mas podia ver nos olhos de todos que eles já sabiam o essencial, que os rumores tinham voado de casa em casa durante a noite inteira, cada versão da história provavelmente mais exagerada e sensacionalista do que a anterior. O padeiro comentou que sempre achou o pastor jesuíno meio estranho demais com aqueles sermões intensos sobre pecado. A dona da farmácia disse que a dona Edith sempre teve aquela cara de sofrida e agora entendia o porquê. O mecânico que trabalhava com meu marido perguntou se era verdade que tinham encontrado fotos de mulheres nuas no escritório da igreja. O Osvaldo estava tendo dificuldade de processar tudo também. Ele tinha confiado completamente no pastor jesuíno, via nele uma figura quase paterna de autoridade espiritual e moral. Descobrir que aquele homem era uma farsa completa tinha abalado as estruturas da fé dele de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele passou os dias seguintes quieto e introspectivo, trabalhando mecanicamente na oficina, mas com a cabeça claramente em outro lugar. Numa noite, depois das crianças dormirem, ele me perguntou se eu realmente tinha certeza do que tinha visto naquelas fotos, se não havia possibilidade de ter sido algum tipo de mal-entendido ou armação. Eu entendi a pergunta dele. Era mais fácil duvidar da evidência do que aceitar que tinha sido enganado por anos. Mas eu não menti. Disse que tinha certeza absoluta do que tinha visto, que não havia margem para interpretações alternativas, que aquelas fotos eram claras e inequívocas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, processando, e então disse apenas que era difícil saber em quem confiar quando até pastores se revelavam lobos em pele de cordeiro. A liderança regional da Assembleia de Deus veio visitar a igreja 3 dias depois do ocorrido. Eram 3 homens sérios de ternos escuros, bíblias debaixo do braço, expressões graves nos rostos. Eles se reuniram com os diáconos por várias horas numa sala fechada, ouviram todos os relatos, examinaram as fotos, conversaram em particular com a mulher que tinha feito a denúncia pública e também comigo, já que eu tinha sido quem descobriu o álbum.
As perguntas deles foram diretas e às vezes desconfortáveis. Queriam saber exatamente como eu tinha encontrado as fotos, por que estava mexendo na gaveta do pastor, se tinha tocado em algo mais além do álbum. Expliquei a situação toda em detalhes, que estava procurando a concordância bíblica, que precisei do banquinho, que a gaveta estava entreaberta e algo caiu fazendo barulho, que só abri para reposicionar o que tinha caído. Eles pareceram satisfeitos com a explicação. Disseram que estava claro que tinha sido acidental e que eu tinha feito a coisa certa ao revelar a descoberta publicamente quando a oportunidade se apresentou através do testemunho daquela mulher. Eles também foram conversar com a dona Edith na casa dela. Ela tinha se trancado lá desde aquela noite fatídica, não atendia telefone, não abria a porta para ninguém exceto para receber comida que algumas irmãs da igreja levavam e deixavam na varanda. Quando os líderes regionais bateram na porta, ela finalmente atendeu. A reunião durou mais de 2 horas e quando eles saíram, estavam visivelmente abalados. Um deles, o mais velho dos 3, me disse depois que a dona Edith tinha confirmado que sabia das tendências do marido há muitos anos, desde antes de se mudarem para nossa cidade. Que tinha encontrado materiais similares várias vezes ao longo do casamento. Que ele tinha prometido inúmeras vezes que mudaria, que buscaria ajuda, que aquilo era coisa do passado. Mas ela sempre soube, no fundo, que ele continuava. Via nos olhares dele para certas mulheres da congregação, nas visitas pastorais que duravam tempo demais, nos telefonemas sussurrados tarde da noite. Mas ela tinha medo demais de falar, de destruir o ministério dele, de ficar sem casa e sem sustento, já que dependia completamente dele financeiramente. E mais do que tudo, tinha vergonha de admitir que tinha se casado com um homem assim, que tinha tolerado aquilo por décadas, que de certa forma tinha sido cúmplice através do silêncio. A decisão oficial da liderança regional veio numa reunião extraordinária que foi convocada no domingo seguinte. A igreja estava lotada como nunca tinha visto antes, com gente até em pé nos corredores e na porta. Não eram só os membros regulares, mas também pessoas de outras igrejas da cidade, curiosos, alguns que tinham saído daquela congregação anos atrás e agora voltavam para entender o que estava acontecendo. O líder regional, um pastor de João Pessoa chamado Basílio, com mais de 60 anos de ministério, subiu ao púlpito e falou com uma autoridade e uma tristeza que tocaram todo mundo presente. Ele disse que casos como aquele eram a vergonha do Evangelho, que manchavam o nome de Cristo e causavam dano irreparável à fé de muitas pessoas. Que o ex-pastor jesuíno tinha sido permanentemente removido do rol de ministros da denominação, que nunca mais exerceria função pastoral em nenhuma igreja Assembleia de Deus em lugar nenhum. Que as fotos tinham sido confiscadas e estavam sob custódia da liderança regional como evidência caso fosse necessário no futuro. E que qualquer outra vítima que quisesse vir à frente teria todo o apoio e acolhimento da igreja, que não seriam julgadas ou culpadas, mas sim amparadas e acreditadas. Foi quando mais 3 mulheres se levantaram de lugares diferentes da congregação. Meus queridos, eu não estava esperando por aquilo. Ninguém estava. Mas ali estavam elas, 3 mulheres de idades e origens diferentes, todas tremendo, mas determinadas a contar suas histórias. A primeira era uma senhora de uns 55 anos que eu conhecia de vista, mas nunca tinha conversado muito. A Genoveva. Ela contou que 25 anos atrás, quando tinha 30 anos e estava passando por uma crise no casamento, tinha procurado aconselhamento pastoral com o então jovem pastor jesuíno, que durante as sessões ele tinha começado a fazer perguntas cada vez mais íntimas sobre sua vida sexual, que os toques consoladores nos ombros foram se tornando mais prolongados e inapropriados, até que numa tarde ele tinha tentado beijá-la forçadamente. Ela tinha empurrado ele e saído correndo, mas nunca tinha contado para ninguém porque tinha medo de não ser acreditada, de ser vista como aquela que tentou seduzir o pastor. Ela carregou aquela culpa sozinha por um 1/4 de século. A segunda mulher era mais jovem, uns 38 anos, e eu não a conhecia de forma alguma. Ela disse que morava em outra cidade, mas tinha vindo especificamente para aquela reunião depois de ouvir pelos noticiários locais sobre o caso do pastor jesuíno.
Contou que 15 anos atrás, quando tinha 20 e poucos anos e estava começando a frequentar uma igreja em outra cidade onde ele havia feito algumas pregações como convidado, ele tinha mostrado interesse especial nela. Tinha pedido o telefone dela dizendo que queria fazer um acompanhamento espiritual, começou a ligar com frequência, marcou encontros que ele chamava de estudos bíblicos, mas que na verdade eram tentativas de iniciar algo impróprio. Quando ela finalmente entendeu as intenções dele e recusou ver ele novamente, ele tinha espalhado rumores na igreja dela, dizendo que ela era uma mulher de vida desregrada, que tinha tentado seduzir um homem de Deus. Ela teve que mudar de igreja e até de cidade por causa da reputação que ele tinha destruído. E a terceira mulher, essa me chocou ainda mais porque era alguém que eu conhecia bem. A Creusa, que tinha sido líder do grupo de jovens da igreja anos atrás e depois tinha simplesmente desaparecido sem dar explicações. A Creusa, que agora tinha uns 43 anos e estava visivelmente emocionada, contou entre soluços que tinha saído daquela igreja 13 anos atrás porque não aguentava mais estar no mesmo ambiente que o pastor jesuíno depois do que ele tinha feito com ela. Ela disse que na época tinha 20 e poucos anos, era uma líder jovem e entusiasmada, confiava completamente no pastor como mentor espiritual, que ele tinha começado a pedir reuniões privadas com ela no escritório pastoral para discutir questões da liderança jovem, que nessas reuniões ele foi gradualmente cruzando limites profissionais e pessoais. Que numa dessas ocasiões, quando ela estava vulnerável por estar passando por problemas familiares, ele tinha aproveitado a situação para fazer investidas que ela não soube como recusar, porque ele era a autoridade máxima ali, a figura que todos veneravam e obedeciam. Ela disse que depois daquilo não conseguiu mais pisar naquela igreja sem sentir náusea, que tinha se afastado completamente da fé por anos porque associava tudo aquilo com ele e com o que tinha acontecido, que só recentemente tinha conseguido voltar a congregar em outra denominação bem longe dali, mas que ainda carregava cicatrizes profundas daquele período. O impacto desses testemunhos adicionais foi devastador para a congregação. Não era mais um caso isolado que poderia ser explicado como fraqueza momentânea ou erro do passado. Era um padrão sistemático de abuso de poder, de manipulação espiritual, de predação sexual disfarçada de cuidado pastoral. E o mais terrível era perceber que provavelmente tinha muito mais vítimas que nunca viriam à frente por vergonha, medo, trauma ou simplesmente porque tinham se afastado daquela igreja e daquela cidade há muito tempo atrás. Quantas mulheres tinham passado por aquilo em silêncio? Quantas carregavam culpa que não era delas? Quantas tinham desistido da fé por causa das ações daquele homem? As perguntas ficavam no ar sem resposta, pesadas e sufocantes. O pastor Basílio disse que a denominação abriria um canal para que qualquer vítima adicional pudesse entrar em contato de forma confidencial e segura, que teriam apoio psicológico e espiritual disponível para quem precisasse. Mas todos ali sabíamos que muitas nunca falariam, que levariam aqueles segredos para o túmulo. Nos meses que se seguiram, a igreja passou por um processo doloroso de cura e reconstrução. Um pastor temporário foi designado pela liderança regional para cuidar da congregação enquanto procuravam alguém permanente. Era um homem mais velho, experiente, que tinha lidado com situações de crise em outras igrejas. Ele focou em restaurar a confiança, em criar espaços seguros para as pessoas expressarem suas dúvidas e sua dor, em lembrar todos de que os pecados de um homem não invalidavam a verdade do Evangelho. Muitas pessoas saíram da igreja mesmo assim, incapazes de continuar congregando ali depois de tudo que tinha acontecido. Outras ficaram, mas demoraram muito tempo para voltar a confiar em qualquer figura de autoridade espiritual. Eu mesma tive que fazer um trabalho interno enorme para separar a fé verdadeira da figura do pastor falso. Tinha momentos em que olhava para o púlpito e só conseguia ver o ex-pastor jesuíno ali, pregando suas mentiras disfarçadas de verdade. Mas aos poucos, com muita oração e muitas conversas com o Osvaldo e com outras irmãs, fui reconstruindo minha fé sobre uma base mais sólida.
O ex-pastor Jesuíno e Dona Edith se mudaram da cidade algumas semanas depois do escândalo. Ninguém sabia para onde exatamente, apenas que tinham ido para longe dali. Correram rumores de que ela tinha finalmente pedido divórcio. Outros diziam que eles continuavam juntos, mas vivendo reclusos em alguma cidade do interior onde ninguém os conhecia. Os filhos deles vieram buscar as coisas da casa pastoral. Jovens adultos de caras fechadas que não quiseram conversar com ninguém da congregação. Apenas recolheram os pertences dos pais e foram embora. A casa pastoral ficou vazia por meses, até a denominação decidir o que fazer com ela. Eventualmente, foi alugada para uma família que não tinha conexão com a igreja, e foi melhor assim. Nenhum de nós conseguia imaginar um novo pastor morando naquele lugar que tinha sido cenário de tantas mentiras. O escritório pastoral foi completamente reformado. Arrancaram todos os móveis antigos, pintaram as paredes de branco bem claro, trocaram as cortinas, colocaram estantes novas. Tentaram apagar fisicamente qualquer lembrança do que tinha sido, embora as memórias fossem mais difíceis de limpar. A mulher que tinha feito a denúncia inicial, aquela que tinha viajado mais de 100 quilômetros só para confrontar o homem que tinha abusado dela 20 anos atrás, ficou na cidade por algumas semanas. Ela participou de várias reuniões de oração e aconselhamento com o pastor temporário, conversou longamente com as outras vítimas que tinham se revelado. Começou um processo de cura que deveria ter começado décadas antes. Algumas irmãs da igreja, incluindo eu mesma, criamos um pequeno grupo de apoio informal onde nos reuníamos uma vez por semana para conversar, orar, chorar juntas. Não era nada oficial, nada estruturado, apenas mulheres que tinham sido afetadas de alguma forma por aquela situação, sentando numa sala e compartilhando suas dores. Foi nesses encontros que aprendi coisas que nunca tinha pensado antes sobre dinâmicas de poder, sobre como predadores usam autoridade espiritual para manipular vítimas, sobre como o silêncio e a vergonha são as maiores armas que eles têm para continuar agindo impunemente. Teve um dia em particular, meus queridos, que marcou muito minha jornada de cura. Eram uns 3 meses depois de tudo ter explodido, e eu estava passando pela praça principal da cidade quando vi uma cena que me fez parar no meio do caminho. Tinha uma menina jovem, devia ter uns 16 ou 17 anos, sentada num banco com uma Bíblia no colo, chorando baixinho. Me aproximei dela com cuidado e perguntei se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Ela olhou para mim com olhos vermelhos e inchados e disse que estava confusa, que não sabia mais em quem acreditar, que frequentava uma igreja evangélica de outra denominação, mas que o pastor de lá tinha começado a dar atenção especial para ela, a fazer comentários sobre sua aparência, a pedir para ela ficar depois dos cultos para conversar a sós, que ela tinha ouvido falar do caso do pastor Jesuíno e estava apavorada de que a mesma coisa pudesse estar começando a acontecer com ela, mas ao mesmo tempo se sentia culpada por pensar mal de um homem de Deus. Meu coração apertou tanto naquele momento que precisei sentar no banco ao lado dela. Segurei as mãos daquela menina e disse para ela uma coisa que eu mesma precisava ter ouvido anos antes, que não era falta de fé questionar comportamentos inadequados de líderes religiosos, que Deus nunca quer que a gente silencie diante de situações que nos fazem sentir desconfortáveis, que a intuição dela estava certa e ela deveria confiar nela. Disse que ela precisava contar para os pais imediatamente, que não deveria mais ficar sozinha com aquele pastor, que não tinha nada de errado em se proteger, mesmo que isso significasse mudar de igreja. Ela me abraçou forte e agradeceu por eu ter parado para falar com ela. Disse que estava se sentindo louca por ter esses pensamentos, mas que agora via que não estava imaginando coisas. Aquela conversa mudou alguma coisa em mim. Percebi que minha experiência, por mais dolorosa que tinha sido, poderia servir para ajudar outras mulheres a reconhecer sinais de perigo, a não silenciar quando algo estava errado, a não carregar culpa que não era delas. Comecei a falar mais abertamente sobre o assunto sempre que surgia a oportunidade. Não de forma invasiva ou pregadora, mas de forma honesta e direta.
Nas rodas de conversa com outras mães na escola dos meus filhos, nos encontros de mulheres da igreja, até em conversas casuais na fila do supermercado quando o assunto aparecia. Contava minha parte na história. Como tinha descoberto as fotos por acidente, como tinha ficado em silêncio por dias sem saber o que fazer, como tinha encontrado coragem para falar quando a oportunidade se apresentou. E sempre enfatizava a importância de acreditar nas vítimas, de criar espaços seguros onde elas pudessem falar sem medo de julgamento, de não proteger predadores só porque eles ocupam posições de autoridade. Com o tempo, a ferida na congregação começou a cicatrizar, embora a cicatriz fosse permanente. Eventualmente encontraram um novo pastor permanente, um homem mais jovem de uns 40 e poucos anos, casado, com 3 filhas, que tinha uma abordagem completamente diferente de liderança. Ele era transparente, acessível, humilde. Estabeleceu desde o início protocolos claros para aconselhamento pastoral. Nunca se reunia sozinho com mulheres da igreja sem outra pessoa presente, mantinha as portas do escritório sempre abertas durante reuniões, encorajava as pessoas a questionarem e desafiarem suas pregações se algo não fizesse sentido. Era tudo tão diferente da era do pastor jesuíno que às vezes parecia que estávamos numa igreja completamente nova. E de certa forma, estávamos. A inocência tinha sido perdida, mas talvez uma sabedoria mais madura tinha tomado seu lugar. Já não confiávamos cegamente em ninguém só por ocupar uma posição de autoridade. Aprendemos que líderes também são humanos, falíveis, capazes de cometer erros terríveis. E que questionar, verificar, manter sistemas de prestação de contas não era falta de fé, mas sim senso comum e sabedoria. Minha relação com o Osvaldo também mudou depois de tudo aquilo. Acho que ver como eu tinha tido coragem de falar a verdade mesmo com medo das consequências fez ele me enxergar de uma forma diferente. Ele sempre tinha me visto como a esposa dedicada, a mãe cuidadosa, a professora da escola dominical. Mas agora via também uma mulher com convicções fortes, disposta a fazer o que era certo mesmo quando era difícil. Nossas conversas ficaram mais profundas, mais honestas. Ele começou a me consultar mais sobre decisões importantes, a valorizar minha opinião de uma forma que não fazia antes. E eu, por minha vez, aprendi a confiar mais na minha própria voz, a não descartar minha intuição quando algo parecia errado. O episódio todo, por mais traumático que tinha sido, acabou nos aproximando como casal de maneiras que eu não esperava. As crianças, graças a Deus, eram jovens demais para entender completamente o que tinha acontecido. Sabiam que tinha havido um problema sério na igreja, que o pastor antigo tinha feito coisas erradas e por isso não estava mais lá, mas os detalhes foram poupados deles. Continuaram frequentando a escola dominical, participando das atividades da igreja, crescendo na fé sem carregar o peso do que nós adultos carregávamos. Às vezes o Júnior perguntava por que o pastor jesuíno tinha ido embora, e eu respondia simplesmente que ele tinha quebrado a confiança das pessoas e por isso não podia mais ser pastor. Quando eles ficassem mais velhos, se quisessem saber mais detalhes, eu contaria de forma apropriada para a idade deles. Mas naquele momento, preservar a inocência deles era importante. Hoje, olhando para trás 20 anos depois daquela tarde de agosto, quando abri aquela gaveta maldita, vejo como aquele momento mudou tantas vidas de formas que eu nunca poderia ter previsto. A congregação nunca mais foi a mesma. Perdemos alguns membros que não conseguiram superar o trauma, mas ganhamos outros que vinham especificamente porque ouviram falar de como a igreja tinha lidado com a situação de forma transparente e responsável. As mulheres que foram vítimas do ex-pastor jesuíno seguiram caminhos diferentes em suas jornadas de cura. Algumas conseguiram perdoar e seguir em frente. Outras ainda lutam com as consequências décadas depois. A dona Edith, pelo que ouvi por alto alguns anos depois, acabou se divorciando e reconstruindo a vida em outra cidade, longe das memórias dolorosas. Os filhos deles romperam completamente com o pai, recusando qualquer tipo de contato. E o próprio ex-pastor jesuíno desapareceu completamente da vida pública.
vivendo sabe-se lá onde, carregando o peso das suas escolhas e das vidas que destruiu. Quanto a mim, meus queridos que me acompanharam até aqui nessa história longa e dolorosa, aprendi lições que carrego até hoje. Aprendi que fazer o que é certo raramente é fácil ou confortável, que a verdade pode ser devastadora, mas é sempre necessária, que silêncio diante da injustiça nos torna cúmplices, que autoridade espiritual não é licença para abuso e que questionar líderes quando necessário é sinal de maturidade, não de rebeldia. Aprendi que Deus não precisa que protejamos sua reputação escondendo os pecados dos seus representantes. Pelo contrário, Ele quer verdade e justiça acima de tudo. E aprendi que às vezes somos colocados em situações difíceis justamente porque somos as pessoas certas no momento certo, mesmo que não nos sintamos preparados para o papel que precisamos desempenhar. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, será que faria? Essa é uma pergunta que me fiz 1000 vezes ao longo dos anos. Teria sido mais fácil simplesmente fechar aquela gaveta, fingir que nunca tinha visto nada, continuar vivendo na ignorância confortável junto com todos os outros. Não teria carregado o peso de ser a descobridora do segredo. Não teria enfrentado os olhares julgadores de algumas pessoas que achavam que eu deveria ter ficado quieta. Não teria perdido o sono por tantas noites me perguntando se tinha feito a coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, quantas mulheres teriam continuado sendo vítimas se aquele homem tivesse permanecido na posição de poder? Quantas meninas jovens da congregação teriam sido os próximos alvos dele? O desconforto que eu senti, a angústia que passei, foi um preço pequeno demais comparado com o sofrimento que foi evitado ao expor a verdade. Então, sim, se pudesse voltar, faria tudo exatamente igual, mesmo sabendo de antemão o quanto seria difícil. Para vocês que estão me ouvindo agora, que talvez estejam passando por situações parecidas ou conhecem alguém que está, quero deixar algumas palavras que aprendi com muita dor ao longo dessa jornada. Primeiro, confie na sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está errado mesmo. Não descarte seus sentimentos só porque a pessoa em questão ocupa uma posição de autoridade ou respeito. Segundo, você nunca está sozinha. Pode parecer que está, pode parecer que ninguém vai acreditar em você. Mas sempre tem outras pessoas que viveram situações similares e que vão te apoiar quando você encontrar coragem para falar. Terceiro, falar a verdade pode ter consequências difíceis no curto prazo, mas o silêncio tem consequências muito piores no longo prazo, tanto para você quanto para futuras vítimas. E quarto, sua fé não está ligada à perfeição dos líderes religiosos. Pessoas vão falhar, vão decepcionar, vão revelar-se hipócritas. Mas isso não invalida a verdade de Deus ou o amor que Ele tem por você. Meus queridos, agradeço de coração a cada um de vocês que ficou comigo até o final dessa história. Sei que não foi fácil ouvir, assim como não foi fácil viver e certamente não foi fácil contar. Mas essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, porque é no compartilhar das nossas dores e das nossas vitórias que criamos conexões reais, que ajudamos uns aos outros a carregar os fardos pesados demais para uma pessoa só. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar, se te trouxe alguma clareza sobre situações da sua própria vida, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta de onde você está me assistindo, compartilha um pouquinho da sua história, se sentir confortável. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como essa pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar coragem de enfrentar suas próprias batalhas. E não esqueçam de deixar aquele like que me incentiva tanto a continuar compartilhando essas memórias, essas lições de vida que foram tão duramente aprendidas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque tenho muitas outras histórias guardadas aqui no coração que aos poucos estou encontrando coragem para compartilhar com vocês. Cada história que conto é um pedaço de mim que entrego para vocês, na esperança de que minha caminhada possa iluminar de alguma forma a caminhada de alguém mais. Um abraço carinhoso de quem está do outro lado da tela.
desejando força e paz para cada um de vocês. Até a próxima vez, meus amores. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre: a verdade pode doer, mas é ela que nos liberta.